Boa noite a todos. Boa noite. Os que vieram hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma vez os nossos estudos, a nossa noite aqui. E para começar, vamos ouvir com o Ricardo a nossa música do nosso querido Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Madre, seu amor é imortal. Nosso SEADRE é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Ricardo. E para iniciarmos com uma leitura de abertura do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 116, nos diz: não só, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A caridade é, invariavelmente, sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais do que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertativa com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanecer deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo e da alta adoração, não estará faltando com um dever de assistência caridosa a si mesmo. Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sobre todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior. Compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo
os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram o círculo perfeito da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Gente, aqui está completo o ensinamento que Jesus nos trouxe, né? A caridade material é muito importante, principalmente aqueles que estão precisando, que estão com fome, que estão sem roupa, que estão sem teto, sem emprego. Mas não adianta só darmos o material. Nós temos que estudar, nós temos que aprender tudo que Jesus nos deixou para podermos dividir. E é dividindo que nós vamos multiplicar a caridade da sabedoria também, tá? De seguirmos todos juntos os ensinamentos de Jesus, porque foi isso que o tempo todo ele tentou nos ensinar e até hoje, em 2024, a gente não consegue aprender toda a imensidade do que ele tentou nos passar. Eu vou parando por aqui, para não me estender muito. Vamos fazer oração. Vamos pedir primeiramente a Jesus, a Germano e toda a sua falange da casa, que nos permita iniciar esse estudo hoje, dessa noite, com muita luz, com muita harmonia, com muita paz e paciência a todos, para recebermos a reflexão que o Sr. Rubens vai passar para nós. Que assim seja, graças a Deus. Seu Rubens, é com o senhor. Boa noite a todos. O tema de hoje, conhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Está no capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas, antes de tudo, eu vou dizer para vocês, o conjunto de semblantes hoje aqui, e isso eu vou falar para o pessoal da internet, que não estão vendo. Vocês são lindos. Parabéns. Olha, formou um conjunto harmonioso. Tá aqui, ó. Se ninguém nunca viu, nós estamos tendo esse privilégio, né? Muito lindos, muito lindos. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Nós vamos começar hoje cantando. E o Ricardo vai nos ajudar. Só que o Ricardo, a primeira vez, vai nos ajudar, e na segunda vez nós vamos cantar sozinhos. Bom, só vou conseguir ler ali. Fica tranquilo, Ricardo. Pois é, vocês estão... A música é Alegria Cristã. Né? Vamos lá. Somos... Somos... Companheiros, amigos, irmãos. Somos Companheiros, amigos, irmãos, Vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é em bons cristãos. Não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. a nossa alegria vem do Evangelho e da contagia da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como os meus amigos, como bons cristãos.
sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. a nossa alegria que vem do Evangelho, ligai fantasia, ligai fantasia da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como os amigos, como Está alegria cristã. Muito bom, muito bom. E essa alegria, e essa alegria contagiante, a gente só consegue na casa espírita. Porque é uma alegria verdadeira, exteriorizando o sentimento do coração. Aí eu vou ousar cantar uma música para vocês. Eu vou cantar uma música para vocês. Dê um sorriso só, sorriso. sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de sorrir. Mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá e de novo levante e continua a cantar. Bom, é exatamente esse sentimento de alegria, de força, de fé, de certeza de que nós vamos buscar fazer diferente, que nós precisamos nos apoderar. Com certeza, entre nós aqui, tem alguém sentindo dores profundas. Com certeza, entre nós aqui, tinha alguém sentindo tristeza. Com certeza, entre nós aqui, tem alguém com dúvida, com preocupações para o amanhã. Mas nesse momento, vem, vamos compartilhar o Evangelho. Desliga o telefone, desliga a mente. Aproveita essa oportunidade que a espiritualidade amiga está nos oferecendo sob a batuta do Padre Germano, que vai exatamente fortalecer a cada um de nós. E vai nos fazer entender melhor, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos sair daqui hoje tentando entender isso. Esse livro, que nós estamos de posse dele, Pérolas do Saber, foi escrito por uma companheira que, quando retornou ao plano espiritual, ela estava com 72 anos. Há 8 anos, lutava incansavelmente com câncer linfático. Ela ia fazer lá a quimioterapia, saía da quimioterapia e ia para a casa espírita trabalhar. De maneira incansável. Trabalhou até a véspera do seu retorno à pátria espiritual. E ela vem contar para nós, ela fez uma junção das psicografias, de todo o trabalho que ela teve a oportunidade de ser a medianeira, e numa dessas reuniões ela recebeu uma psicografia do nosso companheiro Humberto de Campos, que diz assim: a casa espírita, ancadouro certo de quem necessita de ensino espiritual doutrinário.
É ela uma corrente consoladora que não pode enfraquecer, mesmo que se rompa com um elo. A busca da evolução dos que doam, dos que recebem, transcende os demais anseios da humanidade. O aconchego deste porto beneficia almas sofridas e a deriva no mundo violento, onde só o amor de Jesus consola. Casa de trabalho incessante, a caridade como prioridade, leva a todos que o procuram o estágio provatório e evolutivo, coberto de amparo permanente e duradouro na existência terrestre. Essa companheira, o nome dela era Ideia, falamos dela ontem, e ela teve essa luta incessante. E com certeza no plano espiritual ela deu conta de bastante coisa. Não sei se de tudo que precisava, mas que ela foi um exemplo a ser seguido, foi sim. Tá? Então vejamos, começa o estudo da seguinte maneira para nós. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Aí nós vamos pensar, né? Vários pastores, vários padres, vários religiosos, de todas as outras religiões do mundo. Todos eles não entrarão no céu se não forem verdadeiros. Aí eu vou pedir uma ajuda a vocês. Isso eu vi um amigo fazer e eu acho que eu consigo fazer isso também. Eu vou dizer uma frase, aí quando acabar a frase, vocês vão fazer assim, tá? É combinado. É o que a gente sabe, mas combinado para gravar. Vários pastores religiosos não entrarão no reino do céu. E os espíritas também. Então nós já sabemos que não é com facilidades que nós vamos ter esse acesso ao reino do céu. O reino do céu, a conquista do reino do céu, é uma conquista de alegria, de bom humor, de paz de consciência, de busca incessante pelo bem. Se eu estou na casa espírita, limpo a casa espírita, trabalho, sirvo, dou bolsa de alimento, faço tudo. Vou para o céu? Sei lá. Não vou para o céu. Ainda não vou para o céu. Para que eu consiga essa conquista, conforme a lição, eu preciso burilar o meu sentimento. Quando eu olhar para o meu companheiro, para a minha companheira, o meu olhar precisa ser verdadeiro. Quando eu olhar para qualquer companheiro, eu estiver sendo o agente de ajuda para aquele companheiro ou para aquela companheira, eu preciso estar com sentimento verdadeiro. Se assim não for, eu estarei apenas maquiando, como diz outras lições, um túmulo caiado. Eu preciso estar consciente disso. E como é que eu posso buscar essa conquista? Eu vou buscar essa conquista dentro do processo de alegria. Nós trouxemos esse livro, que é da Alzira Bessa. Esse livro é de uma coleção. É do Eurípides Bassanufo. Uma coleção muito rica
muito rico. Se eu não me engano, são 12 ou 15 livros. Mas tudo assim, ó, autoexplicativo. Né? Sentimento, a força do espírito. Então, nós precisamos estar atentos para cuidar do nosso sentimento. O nosso sentimento precisa ser exteriorizado pelo olhar. Nós conseguimos falar pelo olhar? As nossas reações não são pelo olhar? Então, olha só, o nosso sentimento faz com que o meu olhar diga o que eu estou sentindo. O momento que eu me desassossego, eu olho para a pessoa com docilidade. Meu olhar é dócil? Não. Não é. Então eu preciso estar treinando e vigilante para todas as vezes que de mim se aproximar a ira, a possibilidade de ira, de desequilíbrio, eu respirar fundo. Aos seguidores do Cristo não dar-se-ão facilidades. O que nós estamos fazendo aqui é buscar uma nova proposta de existência. Dentro do nosso lar, principalmente nos nossos relacionamentos, né? No trabalho, no dia a dia, e sair estendendo isso para contagiar o número máximo de pessoas. Pois só assim nós teremos um planeta regenerado. Porque o processo é individual. Então, se tiverem 9, 1 está fora do contexto. Mas aí nós nos deparamos com essa sociedade que tem tanta violência, que tem tantas coisas erradas. Vai depender do meu olhar e do que eu valorizar. Vai depender das preferências que eu der para seguir. As adversidades e as intempéries sempre virão em nossa direção. Principalmente dos espíritas. Virão sim. Por quê? Porque nós estamos buscando uma ação diferente dentro de uma sociedade que está em pleno conflito. E esse pleno conflito só pode ser resolvido de uma maneira: com amor. Aí eu preciso ter indulgência, que requer compreensão, que requer tolerância. Olha quantos pontinhos eu preciso para entender a essência da boa convivência nos meus relacionamentos. E nessa convivência nos meus relacionamentos, todas as vezes que eu tiver num contexto social, as pessoas vão notar. Porque o exemplo arrasta um monte de gente. É o exemplo que arrasta. Aí você vai ser chamado de estranho, de diferente. E aquela pessoa é meia. Deixa ele. Porque no dia ele vai entender que você está em busca da paz de espírito. E não há o que pague. Não há o que pague você andar com a tua consciência tranquila. Não há. Você deitar no seu travesseiro e dormir a qualquer hora, sem acordar sobressaltado. Aí vejamos o que vem logo depois na nossa lição. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor
entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do nosso Pai? Amarmos uns aos outros. Olha o recado. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos. Acolhe o teu semelhante. Esteja ele em que condições estiver. O que a gente precisa estar atento, que nesse contexto de amar, a gente pode incluir também o não. Não porque eu te amo. Não quero, não concordo e não faço, porque eu amo você. O amar não significa só concordar. Concordar sempre é cumplicidade. E quem ama não é cúmplice. Quem ama é verdadeiro. Ser verdadeiro é buscar, estar seguindo as orientações do Cristo. À medida em que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos dentro desse processo reencarnatório, lutando contra as nossas más inclinações, vamos sentir, sim, desconfortos. Não será só flores e coisas agradáveis. Não serão. A gente tem uma amiga que ela disse assim, poxa, o meu esposo não é espírita. E é na minha casa uma confusão tremenda. Todo mundo, ele não me entende, blá, blá, blá. É um direito, é uma visão. Aí quando ela acabou de falar, eu falei assim, caramba, na minha casa a minha esposa é espírita também. Ah, deve ser um oásis. Ou não. Então, nós somos seres em processo de evolução, nem sempre sujeito a essas variações, sempre sujeito a estarmos nos nossos altos e baixos, em determinado momento aflorando mais as nossas fragilidades. Mas, se nós tivermos realmente a proposta de colocar o amor à frente das nossas ações, em determinado momento, nós vamos entender que podemos silenciar. Olhar para o outro com mais tolerância. Olhar para o outro com mais compreensão. Entender que aquelas limitações, com o passar do tempo, que aquelas limitações que o outro possui, eu também possuo a minha. E ele ainda não teve oportunidade de começar a olhar por esse prisma. Só eu ainda estou fazendo. Aí o meu lar será um lar em harmonia. Independe de serem dois espíritas, não ser espírita, independe de tudo. É o nosso sentimento maior que vai direcionar as nossas ações. E vamos buscar mais um pedaço. Escutar essas palavras do Mestre, todos vós, que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abre os ouvidos que é chegado o momento. O momento é chegado, esse momento chegado, é esse momento exatamente que
se apresenta para nós na prática. E qual é a prática? A prática são esses possíveis conflitos. Os possíveis conflitos da nossa caminhada só podem ser amenizados por uma pessoa. Com quem é? Quem é que pode fazer isso? Com nós mesmos. Só nós mesmos. Quando um não quer, dois jamais vai brigar. Então, se eu exercitar esse patamar de tolerância, esse patamar de compreensão, esse patamar de busca de companheirismo, eu estarei fazendo exatamente, cumprindo exatamente aquele primeiro pedacinho para entrar nos reinos dos céus. E vejamos aqui o que ele diz para nós, o que é esse sentimento, quais são as aquisições morais que nós precisamos buscar para nos fortalecer. Vejamos. Vamos ver a definição que o Espírito Eurípides Bassanufo traz para nós. Experiências vivenciadas são conquistas. Através delas, o ser muda sua postura, sua forma de pensar e direciona a sua vida para melhor. Viver é uma descoberta constante de experiência que vão permitir ao espírito uma visão, possibilitando-lhe novas decisões. Ao longo do tempo, os sentimentos elaborados pelo espírito produzem um padrão de vibração que se incorpora agregado ao mental. Opa! Se eu exercito me acalmar sempre, ser tolerante sempre, no primeiro momento eu vou me sentir desconfortável, no segundo também, no terceiro menos, no quarto menos ainda, até que isso torne-se um procedimento natural. E é esse exercício o qual Jesus nos convida. Exercitar naturalmente a essência da compreensão, o sentimento de amor, de fraternidade e de acolhimento. Lembremos de uma coisa. A gente precisa se ver como espíritos. Né? Eu acho que a maioria dos palestrantes, dos oradores que aqui chegam, fala isso. Nós precisamos nos ver como espírito. Nós estamos temporariamente habitando esse corpito, seja ele mais belo possível ou mais redondinho possível. É temporário. Se algo é temporário, nós precisamos saber que temos um futuro. Não vai acabar. Esse corpo físico, todos os corpos físicos, sofrerão suas transformações necessárias de acordo com a natureza. Eu, espírito imortal, seguirei minha caminhada até novas oportunidades surgirem para que eu possa recuperar as oportunidades que antes eu não prestava atenção. Se eu estou atento, se eu estou buscando, se eu tenho um templo espírita de luz, se eu tenho essa doutrina que me esclarece, que me consola,
que me mostra a verdade, que não me leva para patamares de ilusão, eu estou sendo um daqueles que tem uma grande possibilidade de seguir em frente no processo evolutivo. E esse seguir em frente no processo evolutivo não significa que eu estarei melhor ou pior do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco, vivendo as experiências necessárias, precisas, com aqueles companheiros ou companheiras ao lado, com as oportunidades que surgem e normalmente nós não entendemos. Quem mora em casa, é muito comum, de vez em quando, a campainha tocar ou alguém bater na sua porta pedindo alguma coisa. A espiritualidade, muitas vezes, indica aquele pontinho de luz, de proposta de luz. Claro que hoje em dia, com todos os cuidados relativos à sociedade, com todas as coerências que nós conhecemos, principalmente no Rio de Janeiro, são oportunidades que batem à nossa porta para que a gente seja útil. Muitas vezes o companheiro bate e vem te pedir dinheiro ou coisa parecida. Mas, na verdade, no fundo, não é aquilo que ele quer, ou que ela quer. Ela quer ser ouvida. Ela quer ser acolhida. Sabe por quê? Porque ela entrou num mundo onde a falta de verdade é o mote principal. Ela entrou no mundo da mentira. E só com acolhimento verdadeiro, já que a espiritualidade mostrou que você já é um ponto de luz, essa companheira ou companheiro pode começar a ver um mundo diferente. Durante muito tempo nós trabalhamos numa casa espírita. No Centro Espírita Casa de Jesus, o qual ontem nós tivemos a oportunidade de estar lá. E conhecemos um companheiro chamado, ele já desencarnou, por isso vamos contar essa história, Misael. O Misael tinha um defeito físico nos braços e na perna direita. Mas o temperamento do Misael era aquele temperamento de comando. E ele chegava na casa espírita, do lado de fora da casa espírita, falava assim: vai lá e chama o Rubens, chama ele. Diz que quem está aqui é o Misael. Era assim que ele chegava. Nem sempre a gente podia ir lá dar atenção ao Misael. Mas na maioria das vezes a gente assim fazia. E o Misael contava a mesma história. Contou a mesma história durante, sei lá, uns 10 anos. A mesma história. Até que ele começou a exteriorizar a necessidade de alimento. Porque a família dele estava passando por necessidade. E solidário com isso foi a Casa Espírita. Não Rubens, a Casa Espírita. Atendendo às necessidades do Misael. Misael nunca entrou na Casa Espírita. Entra. Não. Não. Fica aqui. Sempre no portão. Ele recebia, a cesta, a companheira pegava lá os alimentos,
A gente sabia que ele levava para casa, porque 2 vezes eu fui atrás dele, eu digo, não é possível. Ele levava, tinha os filhos, mas o temperamento do Misael era aquele de comando. Durante longo tempo que nós tivemos nos relacionando, ele, pelo menos uma pessoa, eu sei que ele dava ordem, que era no Rubens. Né? Ele conseguiu, ele mandava mesmo. Por que você demorou a me atender? Você não sabia que era eu que estava aqui? Não, cara, aqui eu estava... Não tem justificativo. Impressionante. Era impressionante. Impressionante. Aí eu conversava, assim, para ele, exteriorizando. E para mim, o que teve de bom? Exerceu a paciência, caridade. Paciência, caridade, tolerância, respeito ao meu semelhante. Aquela passagem do Misael era temporária. Aquela dificuldade do Misael é temporário. Quem garante que amanhã não estarei eu no mesmo processo? Por que veio aquele exemplo? Para quê? Aquele exemplo veio exatamente para que eu conseguisse entender que na casa espírita, essa árvore frondosa que nós temos a responsabilidade de cuidar e de zelar, é o local principal do exercício. Se eu tenho dificuldades em ser tolerante, se eu tenho todas essas dificuldades, vá trabalhar na casa espírita. Comece o exercício. Porque após a conquista desses inícios de virtudes, é que nós conquistaremos o direito de ascender aos reinos do céu. É renunciando, é sendo verdadeiro, é buscando respeitar as escolhas dos meus irmãos, das minhas irmãs. Você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar. O respeito começa exatamente quando você entende que o outro é um espírito em evolução como você. Aí nós lembramos com muito carinho, com muita presteza, de toda a mensagem que o Francisco de Assis traz para nós. Eu vou pedir para a gente cantar. O Mestre, fazei-me consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E como a morte não existe, essa é uma figura de linguagem nessa linda mensagem, nós precisamos estar parando e sabendo o seguinte: no meu momento de retorno à pátria espiritual, serei eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Eu com a qualidade do meu pensamento. Eu com o somatório das minhas ações. É isso
E é esse patrimônio que eu preciso dar conta para estar caminhando para os reinos dos céus. Que Jesus permaneça em nossos corações, nós possamos sair daqui melhor do que chegamos, pois essa é a proposta da Casa Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Sr. Rubens. Que essa reflexão, né, possamos utilizar com sabedoria. Agradeço a todos que estão nos assistindo, que tenham uma boa noite, paz, harmonia. Até a próxima.